Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez e eu queria que você ouvisse esse hino que eu vou colocar para você agora. Tente se lembrar se você conhece essa letra e essa melodia. É um hino bastante conhecido. Já está se lembrando, não é? Vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho. Muito lindo, não é mesmo? Deixa eu colocar ele bem baixinho aqui, porque eu quero conversar uma coisa com você sobre este hino. Continuamos aí nesse período de quarentena, cumprindo o nosso papel como cristãos, nossa responsabilidade social de obedecer às autoridades da área de saúde para ficarmos em casa e impedirmos assim a propagação dessa doença seríssima transmitida pelo Covid-19. E me lembrando desse hino, eu queria conversar um pouquinho com você sobre ele rapidamente. Esse hino tão famoso, tão conhecido, talvez muitos de vocês se lembrem desse hino porque ele foi usado na superprodução Titanic, quando o navio estava afundando e alguns músicos que estavam ali naquele navio, no intuito de acalmar o coração das pessoas naquele momento de desespero, eles se reúnem, eles tocam ali essa música para tentar trazer algum tipo de conforto espiritual aos passageiros do Titanic que naquele momento sofriam a iminência do naufrágio do transatlântico. Mas deixa eu falar um pouquinho com você sobre a história desse hino. Esse hino foi escrito há 180 anos. 180 anos. Veja como algo, quando é poderoso, quando é genuíno, perdura além da sua data, da sua época. Ele foi composto, escrito em novembro de 1840, por uma jovem senhora chamada Sarah Flower Adams, que morava na Inglaterra, vivia na Inglaterra, e talvez você possa pensar, para escrever um hino desse, a pessoa realmente tinha que ser uma pessoa muito consagrada, a pessoa realmente teria que ser uma pessoa muito cheia da virtude, da graça de Deus, e de fato, Sarah era uma jovem senhora de muita comunhão com Deus, mas a vida dela não foi nada fácil. Para você ter uma ideia, ela era filha de um homem que era jornalista e o seu pai foi preso porque no seu trabalho jornalístico ele denunciou alguns equívocos, alguns erros do governo britânico e por isso ela teve que sofrer vendo o seu pai indo para a prisão. Não bastasse isso, a história registra que a vida de Sarah foi breve, foi curta. Ela, logo depois de ter composto esse hino, 8 anos depois, para ser mais exato, 8 anos depois, ela morreu porque ela era vítima de tuberculose. E ela passou por momentos muito difíceis, lutando contra a tuberculose, e ela morreu no ano em que completaria apenas 44 anos de idade. Foi uma vida marcada por muitas dificuldades, foi uma vida marcada por muito sofrimento, mas acima disso foi uma vida marcada por uma intensa comunhão com Deus. E quando foi que ela compôs esse hino que nós cantamos, Mais Perto Quero Estar?
Ela estava um dia lendo a Bíblia e ela se deparou com a história narrada no capítulo 28 de Gênesis, onde narra a fuga de Jacó, quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Jacó foge e ele para num lugar que mais tarde dá o nome àquele lugar de Betel. Ali, para repousar da fuga, ele pega algumas pedras, usa as pedras como travesseiro e ali ele dorme e tem um sonho. E naquele sonho ele tem uma experiência com Deus, ele tem um encontro com Deus. Naquele sonho, Jacó, naquele momento de dificuldade, naquele momento de ameaça, ele sonha e vê uma escadaria indo para o céu, e ali ele tem uma experiência com Deus, e Deus fala ao coração dele. Ele desperta daquele sono transformado, ele desperta e depois daquele sonho ele passa a ter uma experiência muito mais profunda com Deus. E é interessante lembrar que isso acontece num momento de dificuldade, num momento de adversidade. Ele está em fuga, ele está sob ameaça. E ali então ele se aproxima de Deus, ele se torna um homem que passa a ter uma vida mais perto do Senhor. Foi esse texto e a própria história de vida que inspirou Sara a compor essa canção, Mais Perto Quero Estar, ó Deus de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós estamos vivendo dias de muita dificuldade, de muita preocupação com tudo isso que nós estamos vendo em virtude da propagação e do combate ao coronavírus no nosso país e em todo o mundo. De fato, nós estamos vivendo dias de muita inquietação, de muita ansiedade, de muita preocupação. Não podemos dizer que são dias de celebração. Pelo contrário, são dias, sim, de preocupação. São dias de dor. E é nesse contexto que nós temos diante de nós uma grande reflexão a fazer. O que nós vamos fazer diante desse cenário? Vamos nos render? Vamos nos desencorajar? Ou vamos fazer como o texto bíblico, a experiência de Jacó nos ensina em Gênesis 28, ou como a própria história de vida e testemunho da autora Sarah Fowler Adams nos ensina ao compor esse livro? Nós vamos, apesar do momento de dor, apesar do momento de dificuldade, nós vamos nos levantar e vamos dizer, justamente nesse momento é a oportunidade que nós temos para estarmos mais perto do nosso Deus. É em momentos difíceis, é em momentos de enfermidade, de ameaça, que nós temos a oportunidade de dizer ao nosso Deus, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Ainda que o que tenha me despertado para esse desejo seja a ameaça, eu quero estar mais perto de Ti. Ainda que seja a dor que tenha me levado a entender isso. O importante é que eu entendi que eu preciso estar mais perto de Ti. Meu irmão, minha irmã, nesses dias, não dê lugar ao desespero, não dê lugar à angústia, não dê lugar ao derrotismo, mas diga, como esse hino nos ensina, Senhor, nesta oportunidade, nesse tempo de luta, de problemas, de enfermidades e de ameaça, mais perto eu quero estar, ó Deus, de Ti. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e que nesse tempo todos nós possamos estar mais perto do Senhor. Um grande abraço e que Deus te abençoe.